Você será minha pelos 90 dias do inverno, ordenou o Duque cruel após comprá-la. Mas bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo e do coração humano. Esta é a história de duas almas aprisionadas, não por correntes de ferro, mas por correntes muito mais pesadas, as do passado, do orgulho e da vingança. Vocês já se perguntaram quanto tempo leva para transformar ódio em amor, para converter feridas em cura, para que o inverno mais rigoroso finalmente ceda à primavera? Nesta narrativa, descobriremos que às vezes bastam 90 dias. 90 dias de humilhação, resistência, batalhas silenciosas e rendições sutis. Dias onde cada olhar carrega tempestades, cada silêncio ressoa mais alto que gritos e cada gesto mínimo pode mudar destinos. Esta é uma história de Lady Serafina Winters, uma mulher da alta sociedade reduzida à serva, que jamais permitiu que dobrassem sua dignidade. E do Duque Nikolai Volkov, um homem que comprou o tempo de uma mulher para a vingança, mas acabou perdendo seu coração no processo. Antes de começarmos, conte-me, de onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários sua cidade, seu país. Adoro saber quem está atravessando esta jornada emocional comigo. E se você aprecia histórias profundas sobre redenção, dignidade e o poder transformador do amor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo narrativas que tocam a alma. Agora respire fundo. Acenda uma vela se puder. Prepare seu coração. Vamos começar. Ano 1887. Cidade: Londres, Inglaterra. No auge da era vitoriana, onde a honra valia mais que ouro e a reputação era o único escudo contra a ruína social. A chuva caía sobre Londres como lágrimas geladas de um céu que testemunhava, mas não julgava. Cada gota batia nas janelas altas do salão com insistência melancólica, criando melodia que parecia lamentar o que estava prestes a acontecer. No interior, a alta sociedade se reunia, perfumes caros misturando-se com o cheiro de velas de cera de abelha, de vinhos franceses abertos há horas para respirar, de ambição e segredos guardados sob luvas de pelica e sorrisos ensaiados. Candelabros de prata projetavam luz dourada que dançava nas paredes forradas de damasco vermelho sangue. Era um evento que não constava em convites oficiais. Um daqueles rituais que a elite praticava nas sombras, longe dos olhares da moralidade pública que tão fervorosamente proclamavam defender sob a luz do dia. Era um leilão, mas não de cavalos de raça pura, joias herdadas ou propriedades em regiões estratégicas, de pessoas, de almas, de destinos temporários. Serafina Winters permaneceu no palco improvisado, apenas um estrado de madeira coberto por tapete persa desbotado, como se a tentativa de adicionar dignidade ao ato apenas ressaltasse sua crueldade. Suas mãos entrelaçavam-se à frente do vestido de veludo azul noite, aquele mesmo que usara no último baile antes da queda. O tecido conhecia dias melhores. Havia um remendo quase imperceptível na manga esquerda, mas ela o usava como armadura, como última declaração de que ainda pertencia, de alguma forma, ao mundo que agora a observava com fome voyeurística. Seus olhos cor de âmbar, herança da mãe que morrera quando ela tinha 15 anos, percorriam a multidão sem buscar piedade. Não implorava com o olhar, não baixava a cabeça em súplica silenciosa. Apenas registrava rostos. Lady Pemberton, que tomara chá em sua casa inúmeras vezes, agora desviava o olhar com embaraço teatral. Lord Hastings, que cortejara sua prima no último verão, observava com interesse que nada tinha de cavalheiresco. Condessa Warwick, cochichando atrás do leque de marfim, olhos brilhando com satisfação maliciosa de quem via a rival social finalmente humilhada. 26 anos. Uma idade considerada quase tarde demais para casamento no mundo em que nascera, mas que ela sempre vira como libertação. Tempo suficiente para ler, pensar, existir fora das expectativas que a sociedade impunha como gaiolas douradas. Filha de uma linhagem aristocrática que desmoronara como castelo de cartas sob chuva implacável. O pai, Lord Edmund Winters, morto há 2 anos em circunstâncias que os jornais chamaram pudicamente de coração fraco, mas que todos sabiam ser combinação de desgosto, bebida e dívidas que esmagavam como peso de montanhas. Ele deixara um legado envenenado,
dívidas que serpenteavam como era venenosa por cada canto da vida familiar, segredos enterrados tão superficialmente que a primeira chuva forte os exporia, e 2 filhos à deriva, num mundo que não perdoava fracassos financeiros, por mais aristocrático que fosse o sangue. O irmão mais novo, Thomas, apenas 22 anos, com olhos ainda ingênuos demais para o mundo cruel em que viviam, acumulara perdas no jogo. Não apenas perdas, mas dívidas astronômicas com homens que não aceitavam desculpas floridas e títulos vazios como pagamento. Pior, fora acusado de trapaça. A evidência era circunstancial, as testemunhas questionáveis, mas naquele mundo, reputação manchada era sentença definitiva. A escolha apresentada a Serafina tinha a crueldade de uma guilhotina de etiqueta. 90 dias de servidão contratual, termo polido para a escravidão temporária, ou a prisão de Thomas e a destruição completa, irrevogável, do nome Winters. Não apenas pobreza, não apenas queda social, mas obliteração. A família seria apagada dos registros da sociedade como se nunca tivessem existido. Ela escolhera o sacrifício, como sempre fizera desde que a mãe morrera, e alguém precisava ser forte, ser o pilar, ser a que não quebrava mesmo quando tudo desmoronava. O leiloeiro, homem magro de bigode encerado e voz que reverberava nas paredes forradas de mogno como sino, anunciando condenações. Anunciava os termos com precisão legal fria. 90 dias de serviço doméstico completo, prestados à escolha e comando do comprador. A dama mantém sua honra física intacta, conforme as leis sagradas de cavalheirismo britânico. Sua virtude não será maculada, apenas seu orgulho, seu tempo, sua vontade. Senhores, quem oferece por esta oportunidade singular? Os lances começaram baixos, quase insultuosos. Senhores entediados buscando novidades para suas mansões, alguma história escandalosa para compartilhar em clubes exclusivos enquanto fumavam charutos cubanos e riam da desgraça alheia. 3 dias, 1 semana, 15 dias e nem isso. Mas então uma voz cortou o ar como lâmina recém-afiada, silenciando os murmúrios instantaneamente. 90 dias. Todos eles. Nome seu preço. O silêncio que se seguiu tinha densidade física, peso que pressionava o peito. As cabeças viraram como marionetes coordenadas para o fundo do salão, onde sombras grudavam nas cortinas de veludo como segredos. Um homem se erguia dali. Não caminhava, emergia, como se as próprias trevas o tivessem parido para este momento. Alto, muito alto, forçando olhares a subirem para encontrar seu rosto. Ombros largos sob o casaco negro impecavelmente cortado por alfaiate, que cobrava o equivalente ao salário anual de um trabalhador comum. Cabelos escuros como noite sem lua, penteados para trás com precisão militar, revelando testa alta e rosto de linhas severas que poderiam ter sido esculpidas em granito pelos mestres renascentistas. Belo de forma quase dolorosa, angular, implacável. Mas eram os olhos que prendiam, que queimavam. Cinzentos como gelo de inverno russo, como ferro forjado em fornalhas ancestrais, como tempestade sobre o mar do norte. E estavam fixos em Serafina com intensidade que ela sentiu fisicamente. Um peso, um toque sem contato, uma promessa de coisas terríveis e inevitáveis. Duque Nikolai Volkov. O nome ecoava em círculos sociais, sempre acompanhado de sussurros, medo mal disfarçado como respeito. 34 anos, embora parecesse simultaneamente mais jovem e infinitamente mais velho, juventude física preservada, mas olhos que testemunharam demais, sofreram demais. Nascido na Rússia numa época de tumultos que ainda marcavam sua postura militar. Naturalizado inglês após tragédia familiar que poucos ousavam mencionar em sua presença. Rico, além da compreensão de mortais comuns, fortunas em imóveis espalhados por 3 continentes, investimentos em ferrovias, minas, navios mercantes, mas riqueza sem alegria, fortuna sem prazer. Temido por sua frieza lendária nos negócios, onde competidores aprendiam tarde demais que ele não fazia ameaças vazias, não tinha piedade, não oferecia segundas chances. Diziam que ele nunca sorria, que não tinha coração, apenas gelo onde deveria bater algo humano, que mulheres tentavam seduzi-lo com promessas de tudo e ele as dispensava com indiferença glacial,
como se fossem menos interessantes que relatórios financeiros. Que homens fortes tremiam quando seu nome era mencionado em disputas. Serafina o conhecia, não pessoalmente. Suas órbitas sociais raramente se cruzavam. Ele circulava em altitudes estratosféricas, mesmo para a aristocracia, mas o conhecia de vista, de bailes onde ela dançava com pretendentes adequados, e ele ficava nas margens, observando tudo com olhos que catalogavam fraquezas como águia identificando presas. De jantares onde anfitriões nervosos tentavam impressioná-lo, e ele permanecia impassível, educado apenas o suficiente para não insultar, distante o suficiente para lembrar a todos que estava ali por escolha, não necessidade. Mas havia algo diferente agora em seu olhar. Reconhecimento, propósito calculado. Ele não estava ali por acaso, não decidira participar do leilão em impulso de tédio aristocrático. Isto fora planejado, premeditado. Ela era o alvo. Mas por quê? O leiloeiro, suor brilhando em sua testa mesmo no salão fresco de outubro, voz tremendo levemente diante da presença intimidadora do duque, anunciou com reverência que beirava a adoração nervosa. Vendido à sua graça, o ilustre duque Nikolai Volkov. Aplausos discretos ritualizados. Sussurros explodiram como enxame de vespas. Especulações, fofocas instantâneas, histórias sendo inventadas em tempo real para serem compartilhadas amanhã em salões de chá e clubes privados. Você ouviu? Volkov comprou ela completamente. Todos os 90 dias. Por que ele a quer? Será que... Você acha que ele... Serafina desceu do palco com movimentos medidos, controlados. Cada passo era declaração de guerra silenciosa. Cada centímetro percorrido um ato de resistência. A cabeça permanecia erguida, não arrogância, mas recusa em permitir que quebrassem algo essencial nela. Os ombros para trás, coluna ereta, queixo elevado apenas o suficiente para desafiar sem provocar abertamente. Podem comprar meu tempo. Cada movimento dizia, mas jamais, jamais minha alma. Nikolai a esperava ao pé da escada estreita de madeira que conectava o palco improvisado ao salão. De perto, ele era ainda mais intimidador. Não apenas altura física, mas presença que ocupava espaço emocional, que sugava oxigênio, que comandava a atenção sem pedir. Ela pôde ver detalhes que a distância escondia. As cicatrizes sutis em suas mãos, marcas de violência passada ou apenas acidentes de vida. A linha tensa da mandíbula sob barba por fazer perfeitamente a parada. O vazio polar dos olhos, que parecia olhar através dela. Além dela para algo que apenas ele via. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, embranquecida pelo tempo. Lábios que pareciam não ter conhecido sorriso genuíno em décadas. Pele levemente bronzeada mesmo no inverno londrino, como se recentemente retornado de terras mais ensolaradas. E cheiro, especiarias exóticas, couro, fumaça de lareira e algo indefinível que era simplesmente masculinidade destilada em essência. Ele estendeu o documento de pergaminho grosso, tinta ainda fresca brilhando à luz das velas. Contrato. Legal, vinculativo, brutal em sua clareza. Assine. Não pediu. Ordenou. Voz era terceiro instrumento de intimidação. Baixa, controlada, com leve sotaque russo arredondando certas vogais, tornando comandos ainda mais absolutos. Serafina pegou a pena de ouro oferecida pelo leiloeiro nervoso. Mergulhou-a no tinteiro de cristal. Leu rapidamente os termos. Frios, legais, brutalmente claros em suas expectativas. 90 dias. Servidão completa. Obediência inquestionável. Punições por insubordinação a serem determinadas pelo empregador. Nenhuma saída exceto abandono do acordo, o que resultaria em prisão imediata de Thomas e ruína familiar absoluta. Uma gaiola com barras de palavras legais. Assinou com caligrafia firme, aquela mesma que sua governanta suíça havia passado anos aperfeiçoando. Serafina Elizabeth Winters. Cada letra uma declaração. Eu existo. Eu escolho. Mesmo aqui, mesmo agora, esta é minha escolha. Então, ergueu o olhar lentamente, deliberadamente, para encontrar o dele. Âmbar contra gelo cinzento. Fogo e congelamento. Duas forças da natureza colidindo. Você pode comprar meu tempo, Vossa Graça. Ela disse com voz baixa,
modulada para que apenas ele ouviria através do burburinho do salão. Mas jamais comprará minha submissão. Por uma fração de segundo, tão breve que ela questionaria depois se realmente aconteceu, algo passou pelos olhos dele. Surpresa, irritação, ou talvez, apenas talvez, algo que poderia ser respeito relutante, reconhecimento de adversário digno. Então a máscara de gelo voltou mais espessa, mais impenetrável. 90 dias, ele respondeu, cada palavra pesando como um martelo em bigorna. Veremos quem está certo no final. A carruagem que a levou da vida que conhecia, imperfeita, mas sua, para o desconhecido absoluto, tinha o brasão Volkov gravado em prata polida na porta de mogno envernizado. Interior cheirava a couro novo, madeira encerada e poder sem desculpas. Almofadas de veludo carmesim, cortinas que podiam fechar para a privacidade completa, aquecedores de carvão nos pés. Luxo, mas luxo como cela dourada. Serafina observou Londres passar pela janela de vidro, impecavelmente limpo. As ruas molhadas, refletindo lampiões de gás como estrelas caídas no lodo. O Tâmisa serpenteando como veia negra pela cidade, pontes arqueando sobre águas escuras que carregavam segredos e corpos de suicidas que a sociedade preferia esquecer. Pessoas apressadas sob guarda-chuvas, vidas comuns, problemas comuns, livres de contratos que vendiam dias como mercadorias. Nicolai sentava-se oposto a ela, observando não a cidade, mas ela, estudando, catalogando, tentando entender o enigma que comprara, mas claramente não esperava. Ela não chorou. Lágrimas seriam derrota prematura. Não tremeu. Fraqueza visível seria munição para inimigo que ela ainda não entendia completamente. Apenas contou mentalmente, metodicamente, como contara dias desde que a mãe morrera e alguém precisava manter controle, ordem, sanidade. Dia 1 completo. 89 dias para a liberdade. Ou transformação, ou destruição. Apenas o tempo diria qual. E enquanto a carruagem rolava pela noite londrina, levando-a para a mansão que seria prisão e talvez, eventualmente, algo impossível de nomear ainda, Serafina fez silenciosa promessa para si mesma. Ele pode comprar meu tempo, pode comandar meus movimentos, pode ordenar minhas tarefas, mas minha alma, essa parte de mim que é irrevogavelmente minha, essa ele nunca jamais terá, a menos que eu escolha dar. E ainda não decidir se ele merece tal presente. A mansão Volkov erguia-se à margem do Tâmisa como fortaleza de pedra cinzenta, torres góticas cortando o céu nublado. Jardins que um dia foram esplêndidos, agora cresciam selvagens, roseiras sem poda, entrelaçando-se em arcos abandonados. Havia beleza ali, mas era beleza melancólica, de algo que fora amado e depois esquecido. Serafina foi conduzida não pelo portão principal, mas pela entrada dos fundos. A mensagem era clara. Ela não era visitante, era propriedade temporária. Mrs. Caldwell, a governanta, a recebeu com olhos que viram 3 décadas de segredos domésticos. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em coque severo, mas havia gentileza nas rugas ao redor de sua boca. Por aqui, lady. Perdão, ela se corrigiu desconfortável. Miss Winters. Serafina apenas assentiu. Títulos eram véus. Perdê-los expunha quem realmente éramos por baixo. O quarto designado ficava no sótão, acessível por escadas estreitas de madeira que rangiam a cada passo. Minúsculo, uma cama de ferro, uma cômoda gasta, uma janela pequena que enquadrava o céu como pintura emoldurada em madeira descascada. O aroma era de lavanda seca e solidão. Vossa Graça solicitará sua presença em 1 hora, Mrs. Caldwell informou, deixando um uniforme simples de empregada sobre a cama. Algodão cinza, sem adornos. Ele tem regras. Quando a governanta saiu, Serafina tocou o tecido áspero. Tinha usado sedas, veludos, linhos egípcios. Agora isto. Despiu-se lentamente, cada camada removida como pele de uma vida anterior. O uniforme assentou desconfortável contra sua pele, não pela textura, mas pelo simbolismo. Olhou-se no pequeno espelho rachado. A mesma face, os mesmos olhos cor de âmbar. Mas algo já mudara. O escritório do Duque cheirava a couro, fumo de charuto e algo indefinível. Talvez poder, talvez apenas masculinidade destilada em ambiente.
Nicolai estava de pé junto à lareira, mãos cruzadas nas costas, observando as chamas dançarem. Não se virou quando ela entrou. As regras, ele começou, voz como veludo sobre ferro, são simples. Você atenderá a minhas necessidades domésticas, servirá refeições, organizará meus pertences, acompanhar-me-á quando eu ordenar. Dormirá nos aposentos designados, usará as roupas fornecidas, dirigir-se-á a mim como vossa graça ou Senhor. Não questionará, não discutirá, obedecerá. Silêncio, apenas o crepitar do fogo. Finalmente, ele se virou. À luz das chamas, seu rosto tinha algo de diabólico, ou talvez apenas humano demais, esculpido pela dor que ele guardava sob controle férreo. Compreendeu? Serafina encontrou seus olhos. E qual é a regra para quando o senhor estiver errado? A mandíbula dele tensionou. Ele atravessou o espaço entre eles em 3 passadas, parando tão próximo que ela pôde sentir o calor emanando dele, a tensão vibrando como corda de violino. Eu nunca estou errado. Ela sustentou o olhar. Não recuou 1 centímetro. Então estes serão 90 dias muito instrutivos para vossa graça. Um músculo pulsou na têmpora dele. Por um momento, pareceu que ele explodiria. Gritos, ameaças, demonstração de poder. Mas então algo mudou em sua expressão. Algo que poderia ser respeito relutante, ou talvez apenas irritação mais profunda. Retirada, ele disse friamente. Amanhã começamos. Serafina fez uma reverência mínima, o suficiente para não ser insubordinação, insuficiente para ser submissão verdadeira. E saiu. Nas escadas de volta ao sótão, seu coração batia descompassado, não de medo, mas de algo mais perigoso. Reconhecimento. Ele esperava quebrá-la. Ela sabia disso como sabia que o inverno seguia o outono, mas havia fagulha nos olhos dele quando ela desafiou suas palavras. Fagulha que dizia que parte dele, enterrada sob camadas de gelo, desejava exatamente isso: ser desafiado, ser visto, ser forçado a ser mais que o monstro que decidira ser. 88 dias. O primeiro jantar foi teste e teatro. Nicolai recebeu convidados. Lordes, barões, homens de negócios com ambições maiores que escrúpulos. A mesa reluzia com porcelana francesa, cristais boêmios, talheres de prata com o brasão Volkov. Serafina foi instruída a servir. Ela entrou carregando a sopeira como se fosse coroa, não fardo. Serviu cada convidado com graça que anos de educação aristocrática gravaram em seus movimentos. Ninguém comentou sua queda de status, não abertamente, mas os olhares diziam tudo. Pobre Lady Winters, como caiu baixo. Conde Ashford, homem de meia-idade com mais vinho que sangue nas veias, seguiu-a com olhos que desnudavam. Quando ela se inclinou para servir seu prato, ele comentou alto o suficiente para a mesa ouvir. Volkov, meu caro, você sempre teve bom gosto para aquisições. Esta é especialmente deliciosa. Risadas discretas. Serafina sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas manteve o rosto impassível. Foi quando aconteceu. Ao servir o conde novamente, sua mão tremeu. A sopa escaldante derramou-se diretamente no colo do homem, manchando sua calça cara, fazendo-o urrar e saltar da cadeira. Sua desajeitada! Ele berrou, face vermelha de fúria e dor. Silêncio absoluto. Todos os olhos em Serafina. Ela colocou a sopeira de lado, pegou um guardanapo e o ofereceu com voz perfeitamente calma. Minhas mais sinceras desculpas, milord. Que descuido meu. Mas seus olhos, quando encontraram os dele por um instante, diziam claramente: não foi descuido. Nicolai se levantou lentamente, guardanapo caindo de seu colo. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Serafina, ele disse com voz perigosamente suave, espere por mim no corredor. Ela saiu, cabeça erguida, enquanto os sussurros explodiam atrás dela como fogos de artifício após o espetáculo. No corredor, aguardou. Minutos que pareciam horas. Finalmente a porta se abriu. Nicolai emergiu dispensando os convidados com desculpas geladas. Quando a porta fechou, ele se virou para ela. Você desafiou minha autoridade diante de meus convidados. Não, senhor. Ela respondeu calmamente. Defendi minha honra. O senhor pode me comprar, mas não pode vender meu respeito a seus amigos como entretenimento após o jantar. Os olhos dele brilharam. Raiva, sim, mas também algo mais. Desconcerto.
Ele esperava lágrimas, desculpas, talvez até sedução desesperada para escapar da punição. Não isto, nunca isto. Vá para seu quarto, ele ordenou, voz cortante. Sem jantar, como desejar, vossa graça. Ela fez reverência e começou a subir as escadas, mas parou, voltando-se levemente. Senhor, eu já passei fome de pior, fome de dignidade. Ele não respondeu. Apenas ficou observando-a subir, uma figura de cinza desvanecendo nas sombras, deixando-o sozinho com pensamentos que recusavam silenciar. Naquela noite, no sótão, Serafina abriu a janela estreita. O ar frio de Londres entrou, carregando cheiro de chuva iminente e fumaça de chaminés. Seu estômago roncava, mas ela sorria. Pequenas vitórias, pequenas rebeliões. 90 dias pareciam simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. 87 para contar. As horas livres eram escassas. Fragmentos de tempo entre tarefas que Nikolai inventava mais para mantê-la ocupada que por necessidade real. Mas Serafina aprendeu a roubar momentos, a existir nos espaços entre suas ordens. Foi assim que descobriu o corredor oeste, raramente usado segundo Mrs. Caldwell. O Duque não gostava que se aventurassem ali, mas curiosidade era traço que Serafina nunca conseguira sufocar, mesmo quando a prudência a aconselhava. O corredor cheirava a mofo e memórias abandonadas, retratos de antepassados. Volkov observavam com olhos pintados, homens de uniformes militares, mulheres de vestidos decotados, todos com aquela mesma intensidade gélida nos olhares. Mas um retrato estava coberto. Pano de veludo negro jogado sobre a moldura dourada, escondendo quem quer que tivesse sido imortalizado ali. Serafina olhou ao redor. Corredor vazio. Apenas poeira dançando em raios de sol que forçavam passagem pelas cortinas pesadas. Puxou o veludo. Uma mulher a encarou de volta. Jovem, talvez 30 anos quando posou. Cabelos louros como trigo sob sol de verão, olhos azuis que carregavam tristeza profunda mesmo na pintura, vestido de baile verde esmeralda, colar de pérolas, bela de forma etérea, quase fantasmagórica. Lady Helena Volkov, uma voz atrás dela disse suavemente. Serafina quase deixou o veludo cair. Virou-se para encontrar Mrs. Caldwell, mãos entrelaçadas à frente do avental. A mãe do Duque. A governanta continuou aproximando-se. Ela tirou a própria vida, há 16 anos. O ar saiu dos pulmões de Serafina. Mrs. Caldwell observou o retrato com olhos que testemunharam a tragédia. Houve um escândalo. Seu pai, Lady Winters, apenas Miss, estava envolvido. Acusações de adultério, destruição de reputação. Helena não suportou a vergonha social. Uma manhã encontramos ela. A governanta parou, incapaz de terminar. Serafina olhou para o retrato novamente. Helena Volkov, uma mulher destruída não por verdade, mas por percepção. E seu pai? Meu pai fez isso? Ela sussurrou. Foi complexo. Disputas comerciais, vinganças sociais. Seu pai lançou as sementes da suspeita. A sociedade fez o resto. Helena era frágil, já predisposta à melancolia. As fofocas foram como veneno lento. Compreensão desceu sobre Serafina como chuva gelada. Tudo isto. Nikolai não estava apenas satisfazendo um capricho. Estava executando vingança meticulosamente planejada. Ela era o último Winters disponível para sua retribuição. Ele me odeia. Ela murmurou mais para si mesma. Ele odeia o que seu pai representou. Mrs. Caldwell corrigiu gentilmente. Se ele odeia você especificamente, ainda não sei. Mas vi como ele olha para você. Não é apenas ódio, é algo mais complicado. Naquela noite, Serafina não conseguiu dormir. Perto das 3 da manhã, desceu para buscar água. Ao passar pelo corredor oeste, viu luz vazando por baixo de uma porta. Aproximou-se silenciosamente. Através da fresta, viu Nikolai. Estava de pé diante do retrato agora descoberto, garrafa de uísque em uma mão, olhar perdido no rosto pintado da mãe. Seus ombros curvavam levemente, postura que ele jamais permitiria que outros vissem. Vulnerabilidade crua. Perdoe-me, mamãe. Ele sussurrou para a pintura. Mas preciso fazer isto. Preciso. A voz quebrou. Serafina sentiu algo apertar em seu peito. Este homem, este duque temido, era apenas menino ainda chorando a mãe. Menino que transformou dor em armadura, lágrimas em gelo. Ela não entrou.
não consolou. Em vez disso, pegou o xale que carregava e o deixou cuidadosamente sobre o aparador próximo à porta, onde ele o encontraria. Um pequeno gesto, ínfimo, mas dizendo: eu vi sua humanidade e não a uso contra você. Voltou ao sótão e pela primeira vez desde que chegara chorou. Não por si mesma, mas por todos eles. Helena, Nicolai, até seu próprio pai falho, presos em espirais de dor que geravam mais dor. Alguém precisava quebrar o ciclo. 83 dias restantes. Organize minha biblioteca. A ordem veio durante o café da manhã. Nicolai nem sequer erguendo os olhos do jornal matinal. Serafina inclinou a cabeça em assentimento e foi avaliar a tarefa. A biblioteca Volkov era a catedral de conhecimento. 2 paredes inteiras de estantes de carvalho, escadas rolantes de latão, vitrais no alto filtrando luz colorida sobre milhares de lombadas. Filosofia, estratégia militar, história, literatura clássica. Uma coleção que levaria semanas para organizar adequadamente. Era trabalho humilhante, pretendido para mostrar-lhe seu lugar. Mas Serafina sentiu algo diferente ao tocar os livros. Conexão. Aqui estavam os pensamentos que moldaram este homem. Aqui estava sua alma, mais exposta que em qualquer conversa. Passou dias imersa em categorização. Mas à noite, quando o silêncio engolia a mansão, ela pegava volumes e lia. Kant, Nietzsche, Sun Tzu. Descobriu anotações nas margens em caligrafia masculina apertada, comentários, discordâncias, epifanias. Foi assim que ele a encontrou numa terça-feira, lua cheia iluminando as páginas de Crítica da Razão Pura. Você lê alemão? Nicolai estava na porta, casual em colete e mangas arregaçadas. Primeira vez que ela o via sem o colete formal. Serafina não pareceu envergonhada por ser pega, fluentemente. Também francês, italiano e um pouco de russo. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa. Talvez respeito. Kant é leitura pesada para uma serva? Ela completou, fechando o livro gentilmente. Ou para uma mulher. Os lábios dele se curvaram. Não exatamente sorriso, mas próximo disso. Para qualquer um, verdadeiramente. Até filósofos brigam com Kant. Talvez porque ele pede que pensemos por nós mesmos. Conceito aterrorizante para a maioria. Nicolai entrou na biblioteca, mãos nos bolsos. E o que Miss Winters pensa sobre imperativo categórico? Sobre agir apenas segundo máximas que possam se tornar lei universal. Penso, Serafina se levantou, enfrentando-o, que Kant nunca foi comprado como propriedade temporária. Fácil filosofar sobre moralidade quando se tem privilégio de escolhas. Touché. Ele piscou, depois deu risada curta, seca. Justa observação. Muito bem. Se é tão inteligente, vamos testar. Xadrez. Amanhã à noite. Se ganhar, terá acesso livre à biblioteca. Se perder, ele pausou. Trabalhará nas cozinhas. Aceito. Sem hesitação. Confiante. Realista. Meu pai me ensinou xadrez antes de me ensinar a andar. Pela primeira vez, algo quase caloroso passou pelo rosto dele. O meu também. A partida se tornou evento. Mrs. Caldwell trouxe chá e biscoitos. O fogo crepitava. Eles se sentaram frente a frente no tabuleiro de mármore, peças de marfim e ébano aguardando comandos. Nicolai jogava como comandante militar, agressivo, estratégico, sem piedade. Serafina jogava como dançarina, graciosa, imprevisível. Cada movimento, um improviso calculado. O jogo se estendeu por 2 horas. Nenhum falava, exceto para anunciar movimentos. Mas havia conversação mais profunda acontecendo, no ranger das peças sobre mármore, no ritmo da respiração, na tensão crescente. Ele tomou seu bispo. Ela sacrificou um cavalo para abrir flanco. Ele avançou a rainha. Ele armou armadilha com peões. Quando finalmente Serafina anunciou cheque, Nicolai ergueu os olhos surpreso. Ele estudou o tabuleiro, procurando saída, encontrando apenas cercos. Não era cheque-mate, mas estava próximo. Empate, ele finalmente declarou. Proposta de empate. Serafina recostou-se, permitindo pequeno sorriso. Aceito. Significa que tenho acesso à biblioteca? Significa, ele reconheceu grudadamente, que terá. Você joga bem. Como o senhor. Silêncio carregado. Então Nicolai serviu 2 copos de conhaque, oferecendo um a ela. Gesto de igualdade, não servidão. Por que Kant? Ele perguntou, genuinamente curioso. Porque ele acreditava em dignidade humana como absoluto, que pessoas não são meios para fins,
mas fins em si mesmas. Ela tomou gole pequeno, o líquido queimando garganta. Conceito que parece esquecido em alguns contratos modernos. Nikolai não desviou o olhar. Seu pai não acreditava nisso. Para ele, pessoas eram ferramentas. Não sou meu pai. Não, você não é. Disse simplesmente. Depois, revanche amanhã à noite? Será uma honra derrotar Vossa Graça adequadamente desta vez. Ele quase sorriu de novo. Quase. 76 dias. E as muralhas começavam a rachar. As partidas de xadrez se tornaram rituais sagrados. Todas as noites, após os deveres, a biblioteca os aguardava. Santuário onde deixavam de ser senhor e serva por algumas horas preciosas, tornando-se apenas adversários intelectuais. Mas durante os jogos, conversavam. O que o senhor pensa sobre responsabilidade coletiva? Serafina perguntou enquanto movia a torre. Se um membro de família comete crime, toda a família é culpada? Nikolai tomou seu peão. Depende. Crime ou pecado moral? Ambos, suponho. Exemplo hipotético. Pai de alguém destrói reputação de outro. Filha dessa pessoa deveria pagar? Ela não disfarçava. Ele sabia exatamente sobre o que falavam. Antigo Testamento diria assim: olho por olho, geração após geração. Ele estudou o tabuleiro. Novo Testamento ofereceria perdão, tornar-lhe a outra face. E o que diz Nikolai Volkov? Ele ergueu os olhos, encontrando os dela. A luz trêmula das velas, as cicatrizes emocionais em seu rosto pareciam mais profundas. Nikolai Volkov acreditava em justiça equilibrada, mas recentemente pausou. Alguém me fez questionar se justiça e vingança são realmente a mesma coisa. E sua conclusão? Ainda estou decidindo. Moveu o rei. Cheque. Ela bloqueou com o bispo. Vingança é tentar tapar buraco no peito com sangue alheio. Nunca funciona. Apenas cria mais buracos. Poeticamente dito para alguém que está pagando dívida não sua. Eu escolhi isso. Escolha remove vitimização. Ele inclinou a cabeça. Filosófica até sob pressão. Impressionante. Aprendeu com os melhores livros. Da biblioteca de certo duque russo-inglês mal-humorado. Desta vez, ele realmente sorriu. Pequeno, rápido, mas real. A partida terminou em vitória dele. Mas no corredor, subindo para seus respectivos quartos, Serafina ousou. Senhor? Ele parou, voltou-se. Estou começando a entender por que faz isto. A dor que carrega. Mas castigo não traz cura. Apenas adia. Nikolai ficou muito quieto. Você presume conhecer minha dor. Não presumo. Apenas reconheço. Dor conhece dor, mesmo através de muros. Ele não respondeu. Simplesmente virou e foi embora. Mas Serafina viu, nos ombros levemente caídos, no passo mais lento, que as palavras tinham atingido. Boa noite, Nikolai. Ela pensou sem dizer. Amanhã continuamos esta batalha, que nenhum de nós está verdadeiramente vencendo. 72 dias. A carta chegou numa terça-feira chuvosa, trazida por mensageiro nervoso. Serafina a abriu com mãos que tremeram ao reconhecer o selo da prisão de Newgate. Thomas estava doente, febre alta, sem recursos para tratamento adequado. Ela correu, sem pensar em protocolos, diretamente ao escritório de Nikolai. Bateu uma vez e entrou. Ele estava ao telefone, fechando negócio aparentemente importante. Ergueu os olhos irritado pela interrupção, mas ao ver seu rosto, palidez, desespero mal contido, desligou abruptamente. O que aconteceu? Meu irmão, voz tremendo. Ele está doente. Preciso, por favor, senhor, permita-me visitá-lo. Apenas uma hora, eu imploro. Era a primeira vez. Em todos esses dias, nunca suplicara. Nunca baixara a cabeça em súplica real. Mas isto era Thomas. Seu irmão bebê que ela criara depois que a mãe falecera. Seu último pedaço de família. Nikolai ficou de pé circundando a mesa. Seu tempo me pertence. Cada minuto dos 90 dias. Eu sei. Lágrimas nos olhos agora. Não caindo, mas ameaçando. Mas por favor, se tiver qualquer humanidade, a palavra pairou no ar. Humanidade. A mesma que ela reconhecera diante do retrato da mãe dele, que ele tentara enterrar sob gelo. Ele a estudou longamente. Viu o orgulho dela dobrando, não quebrando. Viu amor genuíno. E algo nele, algo que resistira até agora, cedeu. Prepare-se. Iremos em 30 minutos. Iremos? Ela piscou confusa. Você acha que confio em você vagando livre por Londres? Irei junto, para garantir que retorne.
Mas ambos sabiam, não era sobre confiança, era sobre algo mais difícil de nomear. Newgate cheirava a desespero, urina e doença. Serafina seguiu os guardas com Nikolai silencioso atrás dela, sua presença intimidadora facilitando passagens. Thomas estava numa cela compartilhada, deitado em palha úmida, tremendo sob cobertor fino. 22 anos, mas parecia criança doente. Será... Ele sussurrou ao vê-la. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocando sua testa ardente. Estou aqui, Tommy. Estou aqui. Você está bem? Ele está... Thomas olhou para Nikolai com medo. Estou bem. Ela mentiu com suavidade. Tudo ficará bem. Você precisa se recuperar, ouviu? Nikolai observava de perto. Observava como ela murmurava confortos, como ajeitava o cobertor, como segurava a mão esquelética do irmão. Amor incondicional. Sacrifício sem expectativa de retorno. Quando era a última vez que alguém o amara assim? Nunca. Sua mente sussurrou cruelmente. Sua mãe te amava, mas escolheu deixar-te. No caminho de volta, nenhum dos dois falou. A carruagem balançava sobre paralelepípedos, Londres passando como pintura borrada pela chuva. Finalmente Nikolai quebrou o silêncio. Providenciarei médico para seu irmão. Remédios também. Serafina virou-se tão rapidamente que o chale quase caiu. O quê? Não me faça repetir. Tom seco, não gentil. É, logisticamente prudente que sua família sobreviva. Quando o contrato terminar. Mentira transparente. Mas ela não o desafiou. Apenas sussurrou. Obrigada. Ele acenou desconfortável com gratidão. E naquele silêncio carregado entre eles, algo irrevogável mudou. O inverno ainda estava lá, mas rachaduras começavam a deixar luz passar. 68 dias. Haverá baile. Sábado próximo. Você comparecerá. A declaração veio durante o café da manhã. Serafina ergueu os olhos da torrada que nem estava realmente comendo. Como serva. Como... Nikolai hesitou, palavra custando visivelmente. Convidada. Silêncio. Mrs. Caldwell quase derrubou a cafeteira. Não entendo, Serafina disse cuidadosamente. Haverá vestido apropriado. Você será apresentada à sociedade. Como... Ele respirou fundo. Como Lady Serafina Winters, sob minha proteção temporária. Ela leu as entrelinhas. Este era o plano original. Apresentá-la como conquista. Humilhação pública final. Mas algo no tom dele sugeria que os planos haviam mudado. E se eu recusar? Então ordeno. Ordens. Sempre ordens. Ela colocou o guardanapo de lado. Muito bem, Vossa Graça. Irei ao seu baile. Vestirei o vestido. Sorrirei para seus convidados. Farei meu papel no teatro que arquitetou. Ele flinched. Apenas ligeiramente, mas ela viu. O vestido era azul inverno. A cor de gelo ao entardecer. Seda francesa, bordados delicados em prata, decote modesto mas elegante. Serafina o tocou com reverência. Fazia tanto tempo desde que usara algo assim belo. Mrs. Caldwell penteou seus cabelos em ondas suaves, prendendo mechas com grampos de pérola. Você está deslumbrante, minha querida. Cordeiro para abate, mais precisamente. Não tenho certeza. O Duque tem agido diferente. Mais humano. Humano. Serafina riu amargamente. Que palavra generosa. Mas ao descer a escada principal, não a dos fundos, a principal pela primeira vez, e ver Nikolai esperando no saguão em casaca impecável, algo em seu peito apertou. Ele a olhou subir, e pela primeira vez, ela viu admiração não disfarçada em seus olhos. Você está extraordinária, ele disse suavemente. Obrigada. Formal. Cuidadosa. Ele ofereceu o braço. Milady? Ironia ou sinceridade? Impossível dizer. Ela aceitou. O salão de baile fervilhava com a elite londrina. Candelabros de cristal, orquestra tocando Strauss, champanhe fluindo como rio dourado. Serafina sentiu todos os olhos virarem quando entraram. Sussurros. Não é aquela Lady Winters, mas ela não estava com Volkov como sua... Nikolai a guiou pelo salão com mão firme em suas costas. Ele estava prestes a fazer o anúncio que planejara, apresentá-la publicamente como propriedade temporária, a humilhação final. Mas então olhou para ela. Realmente olhou. Viu não vergonha, não quebra, mas dignidade absoluta. Ela estava ali não porque pertencia a ele, mas porque escolheu estar. E nesta escolha havia poder que nenhum contrato poderia capturar. Ele não conseguiu. Simplesmente não conseguiu.
Senhoras e senhores, ele anunciou, voz cortando a música. Apresento-lhes Lady Serafina Winters, minha convidada desta noite. Confusão, murmúrios. Serafina virou-se para ele, chocada. Ele encontrou seus olhos, e ali diante de toda a sociedade inclinou a cabeça. Pequeno gesto, mas era reconhecimento, respeito. Você venceu, dizia sem palavras. Você me mudou. A noite continuou como sonho. Eles dançaram, uma valsa que era combate e rendição simultaneamente. Seus corpos muito próximos, adequados apenas tecnicamente. O calor entre eles era tangível. Por quê? Ela sussurrou enquanto giravam. Por quê? Ele respondeu baixo. Percebi que a única pessoa sendo humilhada aqui seria eu. E no meio do salão dourado, cercados por espectadores, ambos entenderam. O jogo mudara. As regras não se aplicavam mais. Algo perigoso e maravilhoso estava começando. 58 dias restantes, mas uma vida inteira acontecendo em cada um. Após o baile, tudo mudou e nada mudou. Serafina ainda tecnicamente era serva. Ainda dormia no sótão. Embora Nikolai tivesse oferecido mudá-la para quarto melhor e ela recusasse. Não quero favores, dissera. Quando o tempo acabar, quero saber que sobrevivi inteira. Mas as refeições agora eram compartilhadas. Conversas se estendiam por horas. As partidas de xadrez tinham plateia de um. Mrs. Caldwell tricotando discretamente num canto, sorrindo para seus padrões. Ainda havia tensão. Tensão crescente, quase insuportável. Momentos onde suas mãos se tocavam acidentalmente e eletricidade corria. Olhares que duravam tempo demais. Respirações que ficavam irregulares. Numa noite de tempestade, quando a mansão estremecia sob trovões, aconteceu quase. Eles estavam na biblioteca discutindo Shakespeare. Muito apropriadamente, Romeu e Julieta. Serafina argumentava que era sobre paixão destrutiva. Nikolai contra-argumentava sobre amor transcendente. Amor verdadeiro não destrói, ele disse intensamente muito próximo dela na poltrona compartilhada. Eleva. Então não era amor verdadeiro, era obsessão. Você é muito cínica para alguém tão jovem. E o senhor muito romântico para alguém que se diz gélido. Trovão explodiu. A luz piscou, apagou. Escuridão total exceto pelas chamas da lareira. No escuro, Nikolai tocou seu rosto. Apenas tocou, delicadamente, como se memorizando contornos. Serafina, voz rouca. Não! Ela segurou seu pulso, mas não removeu a mão. Não assim. Não enquanto o contrato existir. Eu poderia rasgá-lo agora. Mas então eu sempre questionaria se foi escolha ou algo mais complicado. Sua voz tremeu. Quando estivermos juntos, se estivermos, preciso saber que ambos somos completamente livres para escolher. A luz voltou. Eles se afastaram. Mas ambos sabiam. Estava ficando impossível resistir. A contagem regressiva era tortura agora. 46 dias. Uma eternidade. Um piscar de olhos. Lord Sebastian Ashford apareceu numa manhã de terça-feira, não convidado e incrivelmente inconveniente. Vim por Lady Winters, ele anunciou a Nikolai com arrogância de quem tem direitos. Ouvi rumores, vim resgatá-la desta situação. Serafina desceu as escadas ao ouvir a comoção. Sebastian era bonito à maneira convencional, cabelos louros, sorriso fácil, fortuna herdada. Eles haviam sido cortejados brevemente antes da queda da família Winters. Sebastian, ela disse friamente, isto é inesperado. Sera! Ele se adiantou ignorando Nikolai completamente. Erro. Vim oferecer solução. Casamento. Pagarei a dívida restante. Você será Lady Ashford, livre desta degradação. Nikolai ficou imóvel como pedra. Apenas seus olhos traíam emoção, ciúmes virulentos, possessividade mal controlada. Serafina olhou de um homem para outro. Sebastian, agradeço a oferta generosa, mas recuso. O quê? Sebastian estava genuinamente chocado. Você escolhe isto? Escolhe ele? Escolho honrar compromisso que fiz. Escolho terminar o que comecei. Mas isso é insanidade. Ele está usando você. E você não está? Ela perguntou gentilmente. Oferecendo o casamento para resgatar uma dama em desgraça. Pensou que eu seria grata suficiente para aceitar qualquer coisa? Sebastian empalideceu. Eu não preciso de resgate, Sebastian. Nunca precisei. Agora, por favor, vá.
Após ele sair, bufando indignado, Nikolai a encarou. Por que ficou? Ainda faltam 43 dias. Resposta enigmática. Mas ambos conheciam a verdade não dita. Ela ficava porque queria. Porque algo precioso estava crescendo entre eles. Algo que não podia ser apressado ou comprado. Naquela noite, fuçando a biblioteca, Serafina encontrou documentos escondidos. Cartas antigas. Evidências. Seu coração acelerou conforme lia. Lord Blackwood, terceiro envolvido, manipulador. Ele plantara evidências contra Lady Helena Volkov, manipulara seu pai Edmund Winters a fazer acusações, tudo para destruir ambas as famílias por disputas comerciais. A vingança de Nikolai era baseada em mentira, não total, mas em grande parte. Ela levou os documentos a ele, mãos tremendo. Nikolai, primeira vez usando seu nome sem título. Você precisa ver isto, ele leu. Palidez crescente, depois fúria, depois algo pior, vazio. Toda a minha vida, ele sussurrou, baseada numa mentira. Não toda. Sua mãe ainda sofreu, seu pai ainda, mas a culpa não era apenas dele. Havia mais jogadores. Nikolai desmoronou numa cadeira, cabeça nas mãos. Serafina se ajoelhou ao lado dele, tocando gentilmente seu ombro. Você é livre agora. Livre da raiva, da vingança, do passado. Como você pode me perdoar? Ele ergueu olhos vermelhos. Depois do que fiz? Porque perdão não é sobre o outro merecer. É sobre eu ser livre também. Ele a puxou para abraço apertado, desesperado. Não sexual, apenas humano. Dois sobreviventes se agarrando nos escombros. Perdão, pensou Serafina. Talvez o amor mais difícil de todos. 39 dias. O tempo corria estranho agora. Muito rápido, muito lento simultaneamente. Cada dia era precioso e torturante. Nikolai transformara-se visivelmente. Sorria ocasionalmente. Ria de verdade às vezes. Mrs. Caldwell comentou que era como ver inverno derreter em tempo acelerado. Mas Serafina tinha pesadelos. Numa noite acordou gritando. Sonhara com o leilão, mas distorcido. Nikolai comprando-a repetidamente, nunca libertando, para sempre presa. Ele ouviu de seu quarto e correu. Encontrou-a encolhida na cama estreita, tremendo. Serafina. Ele se ajoelhou ao lado da cama. Eu fiz tudo certo. Ela sussurrou, olhos vidrados. Mantive minha dignidade. Não quebrei. Mas às vezes sinto como se nunca serei livre. Como se carregarei esta marca sempre. Deus. Ele sussurrou horrorizado. Eu fiz isso com você. Eu a quebrei. Não. Ela segurou seu rosto, forçando-o a olhar. Você me fortaleceu. Mas feridas levam tempo para curar e às vezes ainda doem. Ele ficou com ela a noite toda, totalmente vestido, apenas segurando-a enquanto ela dormia inquieta. Ao amanhecer, quando ela acordou e o viu ali, posição desconfortável na cadeira estreita, vigiando seu sono, percebeu. Este homem velaria meus sonhos sem esperar nada em troca. Isto não é possessão. Isto é amor. Dias depois, Sebastian retornou. Desta vez com proposta diferente. Tenho informações, ele disse a Serafina em jardim, longe de ouvidos, sobre o passado de Volkov, negócios sujos, vinganças, coisas que poderiam destruí-lo socialmente. Serafina gelou. Ajude-me, Sebastian continuou, e você terá verdadeira vingança. Ele fez você sofrer, faça-o pagar. Por um momento, apenas um momento, ela considerou. Seria justiça, não seria? Ele comprara ela como propriedade, humilhara-a, fê-la servir. Mas então lembrou das partidas de xadrez, das conversas filosóficas, do chale deixado no corredor, do médico para Thomas, do baile onde ele a libertou quando poderia tê-la quebrado. Não, ela disse firmemente. Você é fraca. Estocolmo tem você. Não. Apenas aprendi que vingança só perpetua ciclos. Alguém precisa ser forte o suficiente para parar. Serei eu. Ela levou a informação a Nikolai. Sebastian tentou me usar contra você. Aqui estão os documentos. Faça o que achar melhor. Nikolai o segurou, depois rasgou lentamente. Não vou baixar ao nível dele. Você me ensinou melhor. Naquele momento, ambos sabiam. Tinham escolhido cicatrização ao invés de feridas. Amor ao invés de guerra. 29 dias. E contando. Faltavam 2 dias. Serafina acordou no 88º dia com sensação estranha. Alívio mesclado com terror. Logo seria livre. Mas será que Nikolai a quereria quando não houvesse mais contrato mantendo-a ali?
Ele a esperava no jardim, onde roseiras finalmente começavam a ser podadas. Novo jardineiro contratado. A mansão estava despertando do luto autoimposto. Quero lhe mostrar algo, ele disse. Levou-a ao ateliê trancado. Dentro revelou o projeto. Restauração completa do retrato de Lady Helena. Não escondido, mas exibido com honra na sala principal. Ao lado, um novo retrato sendo pintado, de Lord Edmund Winters, pai de Serafina. Ambos falhos, Nicolai explicou. Ambos humanos. Ambos merecem ser lembrados sem ódio, apenas como eram, imperfeitos, tentando, falhando, como todos nós. Serafina chorou. Isto é lindo. Você me ensinou que carregar ódio apenas envenena quem carrega. Eles ficaram de mãos dadas observando os retratos. Passado finalmente em paz. Futuro incerto, mas possível. Serafina, ele começou cuidadosamente. Quando o tempo acabar... Não. Ela colocou o dedo sobre seus lábios. Não agora. Pergunte-me quando eu for livre. Completamente livre. Aí saberei que sua pergunta vem de escolha, não obrigação. Ele beijou a ponta do dedo dela. Casto, mas promessa demais. 2 dias, 48 horas. Uma vida inteira comprimida em contagem regressiva. Dia 89. O penúltimo. Tecnicamente, ainda serva até meia-noite do dia seguinte. Nicolai a chamou ao escritório. Estava parado junto à janela, costas para ela, ombros tensos. Amanhã você será livre, ele disse sem se virar. Mas não posso esperar. Não posso deixar você passar mais um dia pensando que está aqui por coerção. Virou-se, segurando papéis. O contrato. Rasgou-o lentamente, metodicamente, em pedaços cada vez menores. Pronto, você é livre. Agora, vá se quiser. Fique, se desejar. Mas como mulher livre, não prisioneira. Serafina olhou os pedaços caindo como neve de papel. Não, ele piscou confuso. O quê? Falta um dia. Eu aceitei 90 dias. Cumprirei 90 dias. Ela se aproximou. Porque quando terminarem, quando oficialmente terminarem, você não terá dúvidas. Nem eu. Serafina, voz rouca. Pergunte-me amanhã, quando o relógio marcar meia-noite, quando eu for legalmente, contratualmente, absolutamente livre. Então pergunte, e eu responderei. Nicolai soltou o riso estrangulado, entre desespero e admiração. Você é a pessoa mais teimosa que já conheci. Aprendi com o melhor. A noite do 89 foi a mais longa de suas vidas. Serafina não dormiu. Nicolai também não. Ambos em seus quartos, contando horas, minutos, segundos, pensando, sentindo, temendo, esperando. 24 horas para a liberdade. E tudo que vem depois. O 90º dia amanheceu com luz dourada. Inverno cedendo finalmente à promessa de primavera. Serafina acordou e, por hábito, começou as tarefas de sempre. Mas hoje era diferente. Último dia. Ela passou as horas em espécie de transe. Café da manhã com Nicolai, silêncio carregado. Caminhada no jardim, cada flor parecendo significar algo. Leitura na biblioteca. Palavras dançando sem fazer sentido. Mrs. Caldwell preparou jantar especial, embora ninguém realmente comesse. O relógio no corredor tiquetaqueava como bomba. Às 11 da noite, Serafina desceu encontrar Nicolai no salão principal. Ele estava de pé junto à lareira, olhando as chamas como buscasse respostas ali. Faltam 10 minutos, ela disse suavemente. Ele se virou. Nunca parecera tão vulnerável. O duque temido reduzido a homem simplesmente esperando resposta à pergunta que ainda não fizera. O relógio começou a bater. Bong. Bong, bong. No 12º bong era meia-noite. Silêncio. E agora? Serafina perguntou, ecoando as palavras que ele mesmo dissera 90 dias atrás. Nicolai, em movimento que chocou ambos, se ajoelhou. Não arrogante, não performático. Humilde, real. Agora, ele disse, voz quebrada, eu pergunto se você fica. Não porque me pertence. Nunca pertenceu, percebo agora. Mas por quê? Respirou fundo. Porque eu pertenço a você. Nestes 90 dias, você me ensinou o que eu nunca soube. Que amar não é possuir, é libertar. Que força não é dominar, é servir. Lágrimas corriam por seu rosto, sem vergonha. Eu não sou mais o homem que a comprou. Sou o homem que você me ensinou a ser. E esse homem implora, não ordena, nem implora, nem que você considere ficar. Não como minha serva, minha posse, mas como minha igual.
Minha parceira, se você me amar, voz falhou. Deus, eu rezo que você me ame. Serafina deixou o silêncio pairar. Provou este momento pelo qual sobrevivera 90 dias. Ela tocou seu rosto. Levante-se, Nikolai. Ele obedeceu, tremendo. Você quer saber se eu te amo? Ela perguntou gentilmente. Aceno mínimo. Eu te odiei. Depois te odiei menos. Depois comecei a te entender, a te respeitar. E então, sem perceber quando aconteceu, ela sorriu através das próprias lágrimas. Comecei a te amar. Não o duque, não o homem poderoso, mas o homem que chora por sua mãe, que lê Kant à meia-noite, que recuou quando poderia ter tomado, que me libertou quando poderia ter mantido presa. Pausou, segurando ambas as mãos dele. Eu fico, não porque você pediu, mas porque eu quero, como sua igual, como sua parceira, como a mulher que te ama apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo. Nikolai a puxou para abraço que continha 90 dias de contenção quebrada. Beijaram-se finalmente. Não posse, não conquista, mas reconhecimento. Duas almas que caminharam através do inferno e escolheram, no fim, amor ao invés de cinzas. Quando se separaram, ambos rindo e chorando simultaneamente, Mrs. Caldwell apareceu com champanhe e sorriso conhecedor. Sempre soube, ela murmurou. O inverno estava derretendo. 1 ano depois, a mansão Volkov estava irreconhecível. Jardins floriam exuberantes. Janelas abertas deixavam luz entrar. Risos, verdadeiros, frequentes, ecoavam pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio. Os retratos de Lady Helena e Lord Edmund penduravam lado a lado no salão principal. Não escondidos, não esquecidos. Lembrados como humanos que eram, falhos, tentando às vezes falhando, mas dignos de lembrança sem ódio. Thomas, recuperado e redimido, visitava frequentemente. Desenvolvera amizade improvável com Nikolai, 2 homens unidos pela mulher que amavam, cada um à sua maneira. Serafina, Lady Serafina Volkov agora, casaram numa cerimônia simples. Ela não usou véu, simbolizando que não era propriedade. Ficaram lado a lado no altar, iguais. Quando trocaram votos, Nikolai disse: "Você me libertou no dia que eu a aprisionei." Serafina respondeu: "E você me libertou no dia que me soltou." Não era conto de fadas. Havia dias difíceis, pesadelos ocasionais, cicatrizes que doíam em dias chuvosos, mas havia também manhãs com café e conversas tranquilas. Partidas de xadrez que nenhum dos dois se importava em vencer. Caminhadas no jardim restaurado. Noites onde simplesmente se seguravam, maravilhados que sobreviveram aos próprios invernos. Mrs. Caldwell, presente no aniversário de 1 ano, comentou: "Nunca vi transformação assim. É como magia." "Não magia," Serafina corrigiu gentilmente, olhando para Nikolai atravessar o jardim com um livro nas mãos. Sorriso fácil no rosto que antes conhecia apenas gelo. Apenas escolha. Todo dia. Escolher ser melhores juntos do que éramos separados. Escolher amor quando seria mais fácil escolher ferida. Ela tocou a barriga levemente arredondada. Pequena vida começando. Fruto não de posse, mas de escolha genuína. 90 dias, ela murmurou para si mesma. 90 dias foi quanto levou para transformar inverno em primavera, para transformar ódio em amor, para transformar prisão em liberdade. Nikolai chegou, beijou seu templo. No que está pensando? Em recomeços, em segundas chances, em como às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Ele entrelaçou seus dedos. Você me encontrou. Nós nos encontramos. Finalmente. E no jardim onde roseiras voltavam a florescer, onde passado descansava em paz e futuro, se desdobrava com esperança tênue mas real. 2 almas que caminharam através do inverno mais rigoroso, finalmente permitiram-se acreditar. Primavera não era apenas possível, era real e estava aqui para ficar.